que nesse momento não tem nada, né, de Neymar e Flamengo, não tem essa negociação aberta. Obviamente, é um sonho, o Flamengo vai atrás do Neymar assim que for possível, mas no momento não tem nada aberto, não tem como prever, não tem nada de nada acontecendo, né, entre Flamengo e Neymar. E sobre o Gabigol, ele disse que a polêmica com a camisa do Corinthians já está resolvida, que teve a penalidade, que a camisa 10 é diferente, então o Flamengo entende que essa foi a melhor forma de punir naquele momento e que ficou para trás. É um jogador que ajudou muito, que na hora certa as coisas vão se ajustar pelo melhor do Flamengo e do jogador. Ele ainda está no período de pré-contrato e ele diz que daqui a 16 dias, agora são 15, que ele tem esses dias bem marcados na cabeça dele, todo mundo que está acompanhando ali nas planilhas, está bem contadinho esse dia que ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe e que tiveram algumas situações que o clube também poderia ter acelerado a negociação, mas não fez, e isso será acertado na hora certa, com calma, e o Flamengo vai resolver. De momento, nada caminhou ainda, né? Nem sobre Neymar, nem sobre Gabigol, mas isso é uma declaração importante. O Flamengo está muito atento a esse período de pré-contrato que o Gabigol pode assinar, e o mercado está de olho. Enquanto ele não for julgado no CAIS, acho que nada disso vai andar, ele não vai assinar pré-contrato com ninguém. Mas, Rodrigo, já está no calendário do Flamengo, lá deve estar, né? Pré-contrato Gabigol, para o clube começar a se organizar, até se for perder o jogador, que ontem, mais uma vez, ganhou o coração. Cada dia ele vai ganhando um pouco mais, né? Quando ele provoca, o torcedor fala, putz, eu amo esse cara, né? Ele realmente tem a ver com o Flamengo, olha isso, como eu vejo comentários na internet, assim. Então, acho que essa situação do Gabigol aí vai ficar até quando ele for julgado, o Flamengo vai ter que entender o que vai querer fazer. Né? Olha, separando aqui os dois assuntos, Gabigol e Neymar. Sobre o Neymar, eu tenho informação, do lado mais do Neymar até do que do Flamengo. Não exatamente dele, mas eu tenho informação ali sobre primeiro, agora, pode esquecer, ele tem 1 ano lá na Arábia Saudita e ele não vai sair de lá nem para Flamengo, nem para Santos, inclusive já deu até uma declaração dessa, e tem um movimento que é de possivelmente para ele renovar por mais 1 ano, até porque ele passou 1 ano contundido, e aí ficaria até a Copa de 2026 na Arábia Saudita. Se isso vai se confirmar, não sei. Mas eu diria que esse cenário é muito mais provável do que ele voltar para o Brasil. Ele, de repente, conseguiu uma renovação lá. E depois tem um cenário bem possível para ele, que está desenhado por outros astros, que é para os Estados Unidos. Assim como foi o Messi. Você vai para lá, passa a fazer, do ponto de vista de negócio, é muito mais interessante que voltar para o Brasil. E como a gente sabe, para o Neymar, a prioridade dele sempre foi negócio, né? Onde ele tem o melhor rendimento para o seu futebol. E assim, pelo cenário que eu fui informado, eu acho que muito mais provável é que ele certamente vai passar 1 ano mais no Al Hilal, na Arábia Saudita, e possivelmente possa renovar por mais 1 ano até a Copa, e aí vai ter esse cenário dos Estados Unidos. Não tem a mínima chance dele vir para o Brasil, para um Santos ou Flamengo? Mínima chance até tem, sempre vai ter alguma. Mas me parece um cenário muito mais difícil do que esse dele continuar por lá, que é onde ele vai ser muito melhor remunerado, e a gente sabe que ser melhor remunerado é uma prioridade para o Neymar. Então, eu acho que é esse um pouco o quadro que eu acho, e da parte do Flamengo não vai tentar nada, obviamente, quando tiver esse cenário totalmente descartado como esse. E na questão do Gabigol, assim, como não tem nenhuma decisão ainda, eu acho que a diretoria do Flamengo deveria olhar um pouco como o Palmeiras está tratando o Dudu, no caso. Porque, assim, e não estou dizendo que não tenha que renovar com o Gabigol, mas a direção do Palmeiras está tratando de uma forma pragmática, racional. O jogador, quanto que ele pode entregar pelo valor que ele está sendo pago, quanto tempo de contrato e tal, é isso que tem que ser pensado. Não importa se, botou camisa do Corinthians, ou se agora está mostrando tatuagem e a torcida ficou feliz de novo e tal, não sei o quê. Tem que analisar o que ele pode render pelo que ele está pedindo para pagar. E aí ver se é um bom negócio para o clube, que é como o Palmeiras está fazendo. Eu até escrevi um texto cedo dizendo que é difícil para os clubes se desapegarem dos ídolos e tal, não sei o quê. Aí a Leila me desmentiu completamente, porque ela foi lá e mostrou que para ela não é nem um pouco difícil desapegar. Então, eu acho que o Flamengo tem que lidar dessa forma. Não é que tem que mandar embora o Gabigol, mas se entender que é um bom negócio, do ponto de vista esportivo, que ele vai entregar, aí beleza, vai lá, renova, seja lá que valor, faz uma proposta X que se entenda que ele possa entregar, mas se entender que não é o valor,
entregou muito para o clube, obrigado, e tchau e benção. Acho que tem que ser uma análise racional e pragmática, sem levar em conta esse emocional fora do campo para pensar. E de janela, mas aí você depois eu complemento aí das informações Pode que eu tenho. complementar se quiser, depois eu leio o comentário aqui e jogo com ele. Complementando o que eu estou falando do que o Marcos Braz falou, a janela não vai ser ousada e o que tem de disponível de dinheiro era o que foi publicado antes, que era aqueles 3 milhões de euros. Aí fala assim, só vai poder investir isso? De repente, ali, um jogador que é um pouquinho mais caro, os caras fazem uma composição tal. Claro que não é uma regra completamente fechada, mas vai ter que cumprir o orçamento depois. Agora esquece, o Flamengo vai botar um jogador hoje, agora de outro igual ao De La Cruz no meio do ano. Não vai contratar. Esquece essa história. O que vai ter é ali tentar conseguir reforços pontuais dentro desse cenário de uma limitação de dinheiro para aquisição. O Wagner Castro mandou um superchat pra gente falando que o Dudu fez com o Cruzeiro o mesmo que o Gabriel fez com o Corinthians, usá-lo para ficar onde estava com um salário maior. Só que a Leila dobrou a aposta e mandou o Dudu embora. Já no Flamengo, o mordedor de virilha e 3 pontinhos. E aí tem uma galera que fala, o R. Marques falou que o ciclo do Gabriel Judas no Flamengo encerrou, e enquanto outra pessoa falou que ele ia se aposentar no Flamengo. Eu perdi o comentário aqui, mas é bem dividida, né, a opinião. Igor, eu queria saber o que você acha que o Flamengo tem que ir no mercado buscar como prioridade nesse momento, já que a janela vai ser mais curta. O Marcos Antônio, até da Lazio, foi um jogador que o Marcos Braz falou no último jogo aqui no Maracanã, que ele fala que não tem nada, mas que é um jogador que ele gosta. O que eu soube é que o Flamengo realmente foi buscar informações dele, foi oferecido também, e era algo em estágio muito inicial ainda, não tinha proposta oficial na mesa e tudo mais. Mas o meio-campo me parece um setor que o Flamengo ainda busca organizar melhor o elenco, né? O Marcos Antônio é um jogador que tem histórico na seleção de base também do Brasil, enfim, saiu muito jovem, jogou no Bahia e foi para a Europa muito cedo. Pode ser um potencial aqui que para o futebol brasileiro faça sentido. Mas a minha preocupação maior está justamente no lado direito, lateral e ponta. Então, acho que, não sei se a galera concorda aí no chat, mas eu tenho mais calafrios em relação a essas duas posições no elenco do Flamengo atualmente. Sobre o senhor Gabriel Barbosa, vale lembrar, e o Rodrigo mencionou a questão do pragmatismo da Leila e Landim, às vezes eles se bicam, né? Tem algum choque, porque justamente eles pensam muito parecido nessa questão do pragmatismo nas negociações, da frieza, e por vezes até são criticados por conta disso. Então eu vejo que, assim, no frigir dos ovos, é claro que Dudu e Gabigol são jogadores completamente diferentes, até pela questão da idade. O Dudu é 4 anos mais velho que o Gabriel. Mas tem tamanhos parecidos nos clubes, né? Sim, eu acho que essa é a comparação nesse sentido, talvez. Né? Nessa questão do tamanho, eu concordo, mas a questão da projeção de futuro, o Gabigol tem 28, Dudu 32. Então, faria menos sentido para o Palmeiras tentar fazer esse esforço aí, já dando para o cara o maior salário do elenco, do que na comparação com o Flamengo. Para o Flamengo, se o Gabigol estiver arrebentando, faz sentido ainda, na minha perspectiva, fazer esse investimento a mais que ele tiver, enfim, questão de negociação. Mas, de novo, temos no Flamengo um presidente tão frio e tão calculista em termos negociais quanto o Palmeiras tem, que é a própria Leila Pereira. Então eu vejo muito nessa variável aí, que até que ponto um dirigente ou outro vai se deixar influenciar por questões alheias, né, por uma pressão de fora, e vai fazer análise tão pragmática ou não, considerando o jogador em questão. E para o Neymar, de fato, essa situação dele na seleção brasileira acho que vai pautar muito a discussão, além da questão financeira, como o Rodrigo mencionou, porque o Dorival, hoje em dia, ele já limou praticamente todo mundo que está jogando na Arábia Saudita. E o Neymar, se voltar, vai ser o único remanescente. Se o Dorival, claro que o Neymar é muito maior do que Alex Telles, do que Ibanez, e, enfim, Malcom e outros caras que estão lá. Mas se o Dorival, de repente, der uma sinalização, olha, a Arábia Saudita não vai dar para você não, meu caro amigo, talvez ele possa fazer algum movimento depois do Mundial de Clubes de 2025, que ele vai jogar pelo Al Hilal. Então, a gente precisa aguardar para ver como é que vai ser esse retorno dele para o clube em si, também nesse reencaixe da seleção brasileira, porque 2026, a gente sabe, tende a ser a última Copa do Mundo dele. Tem muita coisa. Acho que a análise do Igor sobre a postura do Landim é extremamente correta. Ele provavelmente vai agir de forma bem pragmática e racional. O paralelo com a Leila não é
é por aí mesmo. Eu acho que da parte dele, se pode ter alguma pressão dentro do clube, mas acho muito difícil que pressão de arquibancada vá fazer ele mudar de ideia se ele estiver convencido que quer ou não quer o jogador. E ano eleitoral também, né? Arquibancada, uma parcela muito pequena que vota de fato, então ele vai entender mais o que é importante para ele ali dentro do ano eleitoral e como ideias da cabeça dele mesmo, do que necessariamente o que a torcida quer, né? Nunca foi, né, muito decisões extremamente populares e também a eleição, obviamente, influencia muito em todo o cenário de mercado do Flamengo, porque o campo fala e sempre falou, sempre foi importante para as eleições. Eu vou ter que encerrar, porque já são 6 horas, e aí eu tenho que abrir espaço para o próximo programa ao vivo. Antes disso, como informação, já tem a matéria lá no site do UOL, falando sobre a situação dos lesionados. O Flamengo pode ter algumas boas notícias para o jogo contra o Bahia na quinta-feira. Reencontro com o Everton Ribeiro, inclusive, no Maracanã. O Everton que não conseguiu ter uma despedida muito boa, né? Nenhuma, na verdade, porque no último jogo da temporada ele ainda não sabia se ia sair. Mas Ayrton Lucas é o que tem mais chances de voltar, o Flamengo está mais otimista de ter, então o Léo Pereira deve ir para a zaga, porque o Fabrício Bruno está suspenso, e o Everton Cebolinha ainda demanda nos próximos dias, aí o Flamengo vai ter certeza absoluta se ele vai voltar, e o Alan também está na fase de transição, assim como o Cebolinha, os dois ainda sem confirmação se vão voltar. O Ayrton Lucas participou de uma parte do treino hoje, então tem mais chances de retornar. Fabrício Bruno fora, mas o Flamengo tem opções ali na zaga, tendo o Ayrton Lucas de volta fica um pouco mais fácil, né? Otimismo para esse jogo? Como é que tá a cabeça de vocês? Só para a gente finalizar, antes que eu tome bronca aqui, que a gente tem que finalizar. Padrão do que o Flamengo tá jogando deixa a torcida otimista, né? 6 vitórias seguidas, aí vai jogar um jogo difícil fora, todo esfacelado, e mantém o padrão, joga melhor e acaba com empate, acho que dá para deixar a torcida, sim, otimista de que, mantendo esse padrão, deve fazer um bom jogo contra o Bahia, que é um adversário que está lá em cima na tabela também, como o Flamengo, e jogando em casa, tentar impor se impor como mandante, né? Não acho que vai ser um jogo facílimo, mas se você lembrar, o Bahia também, apesar de estar lá em cima, teve atuações da sua defesa meio vacilante. Contra o Fortaleza, por exemplo, ganhou um jogo, mas deu um monte de chance, né? Então, assim, é um time que é um bom time, mas que tem suas fragilidades também. Eu acho que o Flamengo é favorito. Os caras tomaram 2-0 do Criciúma e tiveram que sair de um buraco danado aí para buscar esse empate. Eu tô curioso, também. Na verdade, só para fechar, o encontro aí do Everton Ribeiro com o Maracanã, enfim, tem o Rogério Ceni também, vai ser interessante ver como é que a torcida vai reagir nesse jogo. Vai ser interessante. Vai ser acho que ele vai ter homenagem, né? Não tem nem por que não ser... não ter um afeto ali com o Everton Ribeiro, né? Saiu bem do clube, enfim, entregou muito. É verdade. Então é isso, pessoal. Obrigada, Igor. Obrigada, Rodrigo. Todo mundo que acompanhou a gente. Hoje tiveram vários comentários, eu nunca consigo ler todos, mas tento ler a maioria aqui. Muito obrigada a você que acompanhou. Pois é. Muito obrigada a você que acompanhou a gente, que comentou, deixou o like também. Segue nosso canal no WhatsApp, que está ali embaixo do Igor e do ladinho do Rodrigo. E, enfim, acompanhe as novidades com a gente, nossos memes, tudo mais, enquetes e tudo. E toda segunda-feira tem live do Flamengo aqui no UOL às 5 da tarde. UOL.